Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, este vídeo vai ter um nome qualquer que eu não sei. E por isso, quando eu decidir, lá o direi. Entretanto, hoje, tal como todos os outros dias, apeteceu-me falar, comentar várias notícias e coisas do mundo que não tem nada a ver comigo, no fundo. E ao mesmo tempo, se calhar até falava de coisas que têm a ver comigo. Por que não? Mas isto para dizer o quê? Vamos ver aqui as notícias do JN. O JN não. O Notícias ao Minuto. É que pelo menos aqui as notícias ao minuto os gajos enviam por RSS. Que é uma tecnologia que envia as notícias para leitores de RSS. E pronto. E neste sentido em que, pronto, só para mostrar, deixa-me mostrar. Conseguem ver? Olha aí as notícias. Muitas notícias. Hein? Muitas notícias. E pronto. E estas notícias... com o detalhe. Querem ver? Aqui o grande detalhe é que se eu fizer isto, né, tenho aqui o conteúdo da notícia. Enquanto que o JN envia simplesmente tipo os títulos e o conteúdo das notícias não envia. O que é triste, não é? Pronto, e isto significa que o próprio JN até pede os contactos e afins, não é? O e-mail, ou estar ligado no Facebook, ou seja lá o que for, para ler notícias que, pronto, que seriam do interesse das pessoas e, entretanto, pronto, eles consideram que o melhor é que eles paguem para ler. Antes não é mau de todo, mas eu prefiro sempre encontrar soluções gratuitas que ofereçam a mesma informação, ou se calhar melhor, ou se calhar pior, não sei, não está em causa a qualidade, mas sim o conteúdo da mesma. E pronto, e então o que é que nós temos? Nós temos, ora bem, vamos começar aqui desde cedo. Ora bem, a carta liga na ONU de uma criança de 9 anos para a mãe morta na guerra. Pá. O que é que nós podemos dizer? A criança... Não é? Portanto, até agora a ONU confirmou 142 crianças foram mortas e 229 na guerra. Falar nisto, alguns, ontem, acho que foi ontem, que apareceu uma notícia, deixa eu ver se ainda está aqui, que apareceu uma notícia sobre 360 crianças que tinham vindo da Ucrânia e que tinham aparecido sem as mães. Portanto, significando assim que ou as mães se perderam desde a Ucrânia até aqui, ou então quer dizer que os organismos criminais associados ao tráfico de humanos e ou associados à prostituição desviaram 360 mulheres, fazendo com que as mesmas, portanto, não oferecessem resistência e até não tivessem se importado com o desligamento da criança. Me parece assim um bocado esquisito. Por outro lado, também pode ser o facto de que, pronto, afinal de contas, as mães estarão alguns em Portugal, mas alguns perderam-se. E, portanto, a SEF pode procurar, não é, as mães, em vez de enviar as crianças para a Ucrânia, novamente. Nesta noção de que, da mesma forma, seja adulto, mulher, ou, portanto, homem ou mulher, não é, na idade adulta, milhares passam de outros lados do mundo, não é, fogem de guerras, e pronto, e muitos deles, não é, principalmente quando são países africanos, são enviados novamente para lá. Portanto, espero que a Europa e a polícia portuguesa, que o CEF também é uma espécie de polícia portuguesa, tenha bom senso e não envie as crianças de volta. Porque, como diz esta primeira notícia aqui, não é, até agora 142 crianças foram mortas por militares. Não é o que eu digo, um gajo que faz formação militar e que está armado
e que mata crianças, em princípio o gajo devia ser condenado também. Aqui diz que isto representa crimes de guerra, mas pá, pronto. O crime está muito anterior, é muito anterior, não é? Está na base educativa dos militares quando entram no exército. E, portanto, pronto, parece-me uma falta de consideração e ou moralidade e ou ética do militar, não é? Que, pronto, não se importa de dar um tiro, não é? A um ser inofensivo, muito mais quando ele é ainda jovem, ainda é uma criança, não é? Portanto, isso demonstra que existem muitas patologias psíquicas associadas à criminalidade que estão igualmente associadas a um grupo de pessoas que, por norma, pronto, ficam assim um bocadinho marcadas com o tratamento e ou com o seu processo educativo no exército e depois tornam-se assim, pronto, pessoas com más ações. No fundo, se calhar as pessoas são boas na consideração de não dizer que são todas más. Contudo, com este tipo de ações, um gajo só pode considerar que... Eu espero que só seja um único militar que tenha matado não sei quantas crianças. Não tenham sido vários, por divertimento, não é? Mas há essa dinâmica de... dinâmicas criminais, não é? Que vão ao encontro de um tipo de divertimento em que, pronto, a base do mesmo está em simplesmente produzir mal aos outros e que está muito associado também ao que se considera o bullying entre as crianças e os adolescentes, tendo em conta que, pronto, esse tipo de problemáticas sociais sempre foram alimentadas durante vários séculos e entre adultos, principalmente, lá está, em grupos e ou ambientes pronto, que têm como base de ação a violência. É que, pronto, é aquela coisa, um militar é capaz de fazer tudo e mais alguma coisa. E por ser capaz de fazer tudo e mais alguma coisa, é por isso que ele não precisa de armas. Porque ele é capaz. Caso não fosse capaz de fazer seja lá o que for, aí ele precisava de armas. Porque não era capaz de mais nada. Pronto. Que, entretanto, eu acho que isto só pode ser uma brincadeira. Ora bem, mais notícias bonitas. 3.700 imigrantes em Cabo Verde já pediram regularização extraordinária, está bem. Moçambique coloca inspectores nas estradas para combater a corrupção. A corrupção está na educação. É claro que se eles aqui associarem a corrupção ao tráfico, pronto, tudo bem. Mas a corrupção está na educação. Em vários níveis da mesma. Mas pronto, isto depois tem a ver com aquele problemazinho que até hoje nenhum governo, quase nenhum governo, quer dizer, há vários governos europeus que tiveram vontade de resolver o problema. E, por isso, resolveram o problema. Depois existe, por exemplo, em Angola, ou Moçambique, ou Portugal, ou Brasil, ou Honduras, Colômbia, México, entre outros, uma posição governamental que continua a negar, lidar de uma forma mais ou menos coerente, ou mais realista, com as problemáticas da pobreza e da miséria. É que, pronto, na condição de pobreza e ou miséria, pronto, nós, para não morrermos à fome e não sermos, como se diz no português, portuense, ser enrabado por aqueles que lhes apetece enrabar os outros, não é? Pronto. Para não o ser, uma pessoa começa a aceitar fazer pequenos fluxos de entrega de produtos, na associação de tráfico, por exemplo, né? Para ganhar dinheiro e para não ter que ser violado e violentado em nome do prazer de alguém que
Neste caso pode não ser militar, mas é simplesmente alguém que tem mais dinheiro e tem mais liberdade de fazer o que lhe apetece. E são essas as pessoas que deveriam ter uma obrigação civil de ajudar o próximo, enquanto que essa base educativa não existe, nem é implementada, nem é motivada. A motivação normalmente é associada à moralidade e ou à ética, também na associação da religião, mas rezar não resolve problemas. E como tal, como nós sabemos, até o padre ganha dinheiro. Se ele não ganhasse dinheiro e fosse padre em prol de Deus, em princípio, ao fim de 2 anos estava morto. Porque não tinha nem comida nem água, a não ser que a pessoal da população lhe oferecesse. Pronto. Isso queria dizer que os princípios educativos que estavam associados à ajuda do próximo tinham sido entregues na educação da comunidade que envolvia o padre, e não propriamente o padre. Sendo que o padre também era, porque, pronto, ele, afinal de contas, dava a missa e ajudava o próximo a prol de nada, em prol de não receber nada. Supostamente as igrejas fazem isso, ou os padres fazem isso, mas existe sempre ali uma espécie de um sítio qualquer para a malta deixar lá uns troquinhos. Tendo em conta que nem Deus, nem o padre, Deus não precisa de dinheiro, certamente. E o padre, tendo em conta que está atrás de uma instituição estupidamente rica, também não precisa. Portanto, não sei. Mas, adiante. Portanto, corrupção, ela deixaria de existir caso... Quer dizer, a corrupção nestes níveis, não é? Num nível na sociedade à pobreza e à miséria, ela deixaria de existir se a própria pobreza e a própria miséria deixassem de existir. Simples. Quando isso não acontece, pronto, existe o aumento da corrupção e da criminalidade na associação de negócio. Porque entre os negócios acontece isso e entre os negócios legais acontece isso e os ilegais é a mesma coisa. Tem tudo pelo dinheiro, mas nada. Portanto, isto tanto faz. Portanto, patente indica que a Apple planeia lançar comando para videojogos, está bem? Ex-FBI diz que Trump planeou ataque Capitólio e recebe chamadas de ódio. Pá, não sei. Se o gajo é um ex-agente, pronto, não sei. Isto parece mais aquelas coisas da especulação, não é? Pronto, e depois tinha aqui coisas assim muito associadas à religião. Não sei, eu a mim tanto me faz o que é que o Trump planeou ou não. Se ele planeou e vocês, como agentes que usam o cérebro e sabem fazer investigações, conseguem provar alguma coisa, e pronto, ele igualmente como os outros deve ser pronto, preso. Neste sentido que planeou um ataque. Mas pronto, não sei. Mas Cabo Verde levanta parcialmente embarco agrícola à ilha de Santo Antão. Não sei, não conheço esta terrinha, mas parece uma coisa muito bonita. Estão com o apoio da China. Por falar nisso, a China era porreirinho que a malta visse o lado positivo da China. Mesmo que aquilo tenha coisas horríveis, pronto. É esquisito, não é? Que eles, no fundo, parece que existe uma espécie de liberdade na China, na associação do próprio comunismo, mas, com licença. E pronto, estava a receber uma chamada, como vocês veem. Eu, entretanto, pus assim, porque estamos a receber sol. E assim fica muito mais fixe. Foi um efeito de luz completamente fora do comum e que a maior parte dos profissionais teriam que pagar milhares para produzirem isto. Ora bem, a próxima notícia vai ao encontro de quê? CP lança campanha promocional a viagens Porto-Lisboa por 5,50. Boa. 5,50€ por uma viagem daqui a Lisboa parece-me aceitável, tendo em conta que antes era muito mais caro. Pronto, está espetacular, devia ser assim para sempre.
É por isso que algumas as pessoas, durante todo o seu... Não é? Têm obrigações legais. As obrigações legais que normalmente estão associadas ao pagamento das várias coisas. Portanto, todos nós temos que dar dinheiro ao Estado todos os meses, quando recebemos dinheiro. E em alguns países o pedido é de tal ordem, é muito mais alto. Contudo, ele garante tudo. Garante os transportes, a saúde, portanto, todas as coisas que têm a ver com a parte básica que alguns aqui em Portugal e noutros países não garantem. Portanto, pronto, para alguém que precise de ir a Porto-Lisboa, Lisboa-Porto várias vezes, em princípio, por semana, em princípio, ou tem carro e também gasta imenso, ou então tem comboio e também gasta imenso. Portanto, não existe uma espécie de... Lá está. De iniciativa e ou mecânica e ou mecanismo para garantir que todas as pessoas que, afinal de contas, pagam as suas cotas governamentais tenham direito, durante o processo de pagamento, antes de chegar à reforma, de variedíssimas coisas que supostamente deveria ter direito, mas que, afinal de contas, não tem direito. Não tem direito porque o direito é algo que se recebe sem haver uma associação monetária, não é? Tendo em conta que já houve uma associação monetária no pagamento das suas obrigações. Isto é que é a obrigação, não é? E, portanto, os governos continuam a não produzirem as suas obrigações, em motivar as empresas a porem preços mais baratinhos para que, pronto, haja uma possibilidade de fluxo de pessoas para um lado e para o outro e, pronto, e o dinheirinho chegue para o básico. O básico, isto é, a casa, que supostamente é um direito, mas toda a gente tem que pagar. A comida, toda a gente também tem que pagar, mesmo que hajam alternativas, ok? A roupa, é a mesma coisa, também há alternativas, mas pronto, é um direito. Mas esse direito só pode existir via, lá está, as ações de obrigação cívica, ou os deveres, são os deveres. Quando eles são produzidos, é quando os outros têm direitos. E, portanto, como vemos, há imensos grupos que produzem em nome de si próprios aquilo que o governo deveria produzir em nome do povo. Mas pronto, isto já sabe, isto aqui é uma democracia representativa e, como tal, ainda, a malta ainda vive no tempo do teatro. A representação e o teatro é que está ainda ali no processo da demonstração de interesse, tendo em conta que, pronto, a parte teatral serve simplesmente para entretenimento, não é para coisas propriamente sérias, não é? Mas pronto, se calhar os governos deviam pedir ajuda a psicólogos, sociólogos e malta que está associada ao teatro, para saberem, não é, que tipo de abordagem direta e, portanto, para perceberem que o teatro, pronto, serve simplesmente para o pessoal se entreter, não é propriamente para definir e ou falar as coisas que têm interesse nacional, tendo em conta que, pronto, na verdade, a maior parte das declarações da malta relativa aos interesses nacionais, aqui não há interesse. O interesse nacional é sempre ter mais dinheiro. Portanto, é raro que o interesse nacional seja potenciar e melhorar, não é, todos os mecanismos que garantem os direitos às pessoas. Jovem de 22 anos detido por conduzir trotinete alcoolizado em Lisboa. Se calhar estava demasiado alcoolizado. Também, pronto. Mas pronto.
Coreia do Norte destrói campo de golfe de propriedade sul-coreana. Estes aqui da Coreia do Norte já andam ali naquela de vamos destruir coisas para ver se a malta responde. E se responderem, vamos testar a super mega pila nuclear. Existe, como eu disse, num vídeo qualquer aí atrás, a malta, os homens principalmente, que estão associados ao exército e afins, eles amam pilas voadoras. Sempre que vem ali uma pila a voar, eles devem ter ejaculações mentais, porque, pronto, se calhar físicas, não sei, porque depois aquilo depois tem a ver com um bocado com a emoção, com a entrega da emoção. E eu, quando os vejo lá naquelas filmagens que eles fazem e que têm todo o orgulho em partilhar pelo mundo fora, não é? Aquilo é de tal modo, eles estão de tal modo felizes e alegres por verem uma pila a ser ejaculada, não é? Sabendo, tendo em conta que aquilo só tem princípios e, portanto, sim, princípios, e, portanto, destruição, não é? Pronto. Aquilo, de certeza que eles têm ejaculações físicas, não é? Só podem. É que eu tenho... É quase como eu percebo que hajam milhares de pessoas que apreciem de algum modo pornografia sexual. Porquê? Porque pronto, aquilo está, mesmo assim, pronto, aquilo está a acontecer ali, não é? Pronto. Mas pronto, há uma espécie de alegria e fascínio em ver dois corpos a fazerem o amor. E imaginarmos que estamos ali. Pronto. É assim. Alguns, eu não sei se eles imaginam que vão abraçadinhos lá ao míssil e vão, hein? Se aquilo lhes vai cair no rabo, eles estão assim lá com o rabo para o alto e o míssil lhes vai cair. Não é? E alguns são mesmo gigantescos, maiores que um edifício inteiro, não é? Tipo, quase uma piscina. Eu nem sei se algum deles tem assim um super rabo que precisem de serem enrabados com um míssil assim daquele tamanho. Mas eles, sem dúvida, têm assim um fascínio louco. Tão louco! Pronto, já não me recordo como é que é a música. Mas parecia uma coisa bonita. Mas... depois, mais... Sri Lanka anuncia feira de pagamento. Pronto. Portanto, se está abrangido pelo IRS automático, não entregou a declaração de rendimentos, há uma aplicação que deve conhecer, chama-se IRS 2021, foi lançada pela Autoridade Tributária e tem como objetivo facilitar o processo de entrega da declaração aos contribuintes. Com esta aplicação pode facilmente submeter a sua declaração desde que esteja abrangido no IRS automático. Após a sua declaração estar entregue, também pode usar esta aplicação para obter a prova de entrega ou o comprovativo. Pode ler-se na descrição da aplicação de Store, se não está abrangido pela mas já entregou a declaração através do portal de finanças, pode consultar o estado da mesma através da app. Além disso, também pode obter a prova para a entrega dos comprovativos. Pronto. Fixe. Isto era uma aplicação para facilitar a vida de quem, em princípio, pronto, tinha que perder para aí umas quantas horas, não é? Para estar numa fila para alguém lhe tratar disso. Poirinho. Estão todos... portanto, como é que se chama estes gajos? A autoridade tributária está de parabéns. Usou o cérebro. Esta mudança, qual mudança? O que é esta mudança? Blá blá blá. O risco de demência, está bem. Jenner tem casal que cometia assaltos no centro comercial, em Beja. Pronto. Olha, era um casal que se estava a divertir, a roubar. Nem sei se roubavam coisas assim minimamente interessantes. Pronto, e era mesmo por diversão. Pronto, era mesmo por diversão.
daquela. Mais valia, é uma dica aí para a malta, mais valia ser por diversão, mas ao saírem, entregarem naquela cena. Olha, como você viu, existe aqui certas coisas que falharam ao nível da segurança, que é isso que os gajos os pen testers fazem. Eles produzem corrupção e depois demonstram que a corrupção foi possível a partir de um monte de características que falharam. E isso são as falhas de segurança. E pronto, pelo menos podiam fazer com que as próprias dinâmicas que vão ao encontro de fazer com que um estabelecimento não seja roubado tão facilmente, aumente. Contudo, isso não acontece porque até as próprias empresas e afins não iriam considerar pagar a alguém que lhe demonstrou que tem falhas de segurança. Que estúpido. Mas pronto, se pode ter tudo. Lá os pentesters são pagos a preço de ouro. Os americanos. Se for o gajo americano, venha, exploda com esta merda toda em nome da economia. Se for o português, não sei, você tenha... Onde é que você mora? Você devia ser preso. Verdade. É assim. Consideração pelos portugueses é quase sempre zero ou nula. Estou a brincar. Mas às vezes parece isso. O comerciante às vezes senta-se lá no altar e pronto. E às vezes tem dificuldade em lidar com certas coisas. Tendo em conta que, lá está, o lado criminal, não é? Neste caso era simplesmente um casal que se estava a divertir e roubar coisas mais ou menos ridículas. Nem diz aqui. Portanto, mas arrombaram. Pronto, aquilo já foi assim um bocadinho mais louco, não é? Mas pronto. Na verdade não era nada de importante. Mas ao mesmo tempo, pronto, o homenzinho o homem gostava de cenas pirotécnicas. Eu não percebo. Eu sempre que eu saí os foguetes e não sei o que, eu digo, naquela. É que há várias outras formas de festejar e não de ouvir coisas a explodir. Pronto. Se é pelas cores, façam aí há aí tecidos de várias cores, com várias animações, que é muito mais bonito. E fazem movimentos com o corpo, não sei o que, é muito mais bonito. E pronto, não fazem coisas Pronto. É assim. Rússia terá usado arma química que causa insuficiência respiratória. Mas isso não tem a ver com o Covid? Pois é. E que, pronto, tudo bem. Mas é normal, porque, entretanto, desde a última vez que foi quem? Foi os Estados Unidos. Enviaram assim uma bomba atómica. Eles estão sempre a dizer para o resto da malta não usar aquilo e não ter aquilo. Mas eles foram os únicos que usaram. É aquilo. Só nós é que podemos, vocês não. É assim. E à parte disso, pronto. Experimentos científicos associados à corrupção do que é puramente molecular ou orgânico, porque até o que não é orgânico é molecular e como tal é igualmente orgânico. Pronto. Tal como tudo, não é? Nesta vida toda. E esta merda, pronto. O mundo já anda a manipular tudo e mais alguma coisa há vários anos, ou vários séculos. Por um lado ainda bem, por outro lado, quando se vira para estas coisas, pronto. Ainda mal. Mas é como eu outro dizia. Há um monte de cientistas que descobrem certas coisas, que resolvem problemas
a pessoas que, em princípio, nunca deviam morrer na ignorância. Pronto. É um bocado aquela coisa. Sem a capacidade de estudo do cientista, ainda hoje os militares só usavam espadas e facas e atiravam coisinhas. Podiam ser também facas, espadas ou merdinhas a voar, tanto faz. Resultado: não haviam armas de fogo. Porque, a princípio, aquela malta não tem capacidade de pensar para inventar uma coisa dessas. Neste sentido, não é? Foi assim que a coisa aconteceu. Foram os cientistas que produziram as coisas para o próprio exército em si, em todos os sítios do mundo, não construiu nada. Só sabe destruir. A praia deles é destruir. Não é? Aquilo, ao nível do funcional, é nulo. Mas pronto, é assim. O pessoal gosta de fazer coisas que, em princípio, não têm qualquer tipo de aplicação para o benefício da sua função. É que, pronto, indo por cima, não é? O militar, em princípio, existe para defender o mundo civil. Mas acho que não. Acho que ninguém quer saber disso. Mas depois dizem que Portugal, não sei que, o governo, vai diminuir uma vez mais os salários. Significando assim que, portanto, gasolinas aumentar, os preços de saúde aumentar, tudo aumentar e depois os salários diminuir. Eu não sei o que é que o nosso primeiro-ministro e afins querem. Mas pronto, nota-se que esta noção de retribuição e consideração e valorização das pessoas que representa continua a ser zero. Zero. E como tal, eu não sei. Mas espero que lhe caia também assim um daqueles pilaus bem grandes que há imensa gente que os ama e que os governos também representam, não é? Pronto, que lhe caia um desses pelo rabo. Tinha que pôr o rabo para cima, ou então que se sente num. Pelo menos, pronto, assim, pelo menos tinha a sensação, não é? De ter um pilau nuclear no rabo. Que enfim, não é mau. Mas, e é assim. Parapapá. E pronto. A prostituição reformado lucrou 240 mil euros com mulheres estrangeiras. Olha o queijo. Portanto, um homem reformado está acusado pelo Ministério Público de 2 crimes de Nenolan agravado em forma de nota na Procuradoria do Porto. Um homem do Porto. E depois aparece: o arguido reformado há vários anos é já condenado por crimes idênticos, ou por outro crime idêntico, entre os anos 2012 e 2019. Manteve em funcionamento, num apartado em Cacia, um prostíbulo onde, rotativamente e por períodos de cerca de 15 dias de cada vez, 2 mulheres diferentes ali prestassem serviços sexuais com clientes. A troco, ficava com 50% dos valores que os clientes lhes pagassem. Agilidade das mulheres, nacionalidade estrangeira, refere à acusação que afirma que estas mulheres estavam economicamente dependentes daquela atividade de prostituição e algumas em situação precária no país. Pronto, não sei quanto é que era que elas pediam. Mas para ele ficar com 240 mil euros, pronto, ok, ainda é engraçado.
Pronto, mas, pelos vistos, eu não sei se era o homem que as obrigava, não é? Mas se não as obrigava a fazerem um serviço de prostituição, simplesmente era alguém que sabia que aquelas pessoas iam fazer aquilo naquela casa, uma casa que era dele, em princípio, não é? Deixa eu ver. Portanto, não diz nada, mas em princípio é a sua casa, não é? E em prol de ele saber aquilo que ele... Não é? Ele simplesmente está a oferecer uma mecânica de ajuda a mulheres que diziam ali, podiam ser de nacionalidade estrangeira ou não, não interessa, não é? Portanto, aqui já está a haver aqui uma associação quase de xenofobia, igualmente, na associação de criminalidade. Portanto, revela a acusação que afirma que estas mulheres estavam economicamente dependentes daquela atividade. Isto é, portanto, em princípio estavam a ganhar bem. Caso contrário, tinham escolhido outra coisa. Não estavam a fazer aquilo, porque não eram obrigadas. E dependentes daquela atividade e algumas em situação precária no país. Bom, claro, se estavam em situações precárias, tinham automaticamente que fazer dinheiro, porque senão tinham que ir para a rua, porque o resto do governo não quer saber disso, como eu disse há uns minutos atrás. Pronto. E eu não percebo, seja este homenzinho reformado ou não, a questão é que não existe uma obrigação associada. A não ser a obrigação que o próprio governo exige, que é que toda a gente produza dinheiro e que gaste esse mesmo dinheiro. Nada mais. Portanto, neste sentido, o único crime é que o homem não está a descontar cada percentagem que recebe para o governo. Caso assim fosse, o governo não tinha um problema sobre isso. Já lhe parecia legal. Tanto é que existem casas de alterno pelo mundo fora e todas elas, em princípio, também exigem perante as mesmas condições. Portanto, qualquer casa de alterno do mundo é um sítio onde permite que a atividade da prostituição exista. Umas vezes com mais classe, outras vezes com valores astronómicos, outras vezes sabe-se lá como, mas o caso é que ela existe na mesma. Portanto, não está aqui em causa uma associação de crime onde existe obrigação. Ou pelo menos a notícia não o diz. Não é? Como a notícia não o diz, eu concluo que não seja. Mas, portanto, caso da música acusada de represália sobre trabalhadores sindicalizados. É normal, aquilo também já está minimamente nazi. Pois, o Bloco de Esquerda diz que ele não quer... Isto quando é que foi? Não sei, o 11 de Abril? 11 de Abril foi ontem. Mais ou menos ontem ou antes de ontem. Por isso, no fundo, foi ontem. Bloco de Esquerda. Ele não quer, ele mexeu. Portanto, mexeu e diminuiu. Diminuiu os salários para toda a gente para enriquecer os ricos via a miséria dos pobres, que é mais ou menos isso que a direita faz, no seu esplendor, não é? E não só. E depois todas as pessoas que no fundo não estando associado à política, fazem em prol dos negócios. Mas tendo em conta que a direita, em princípio, ama tudo que é negócios. Portanto, se calhar há
há muito mais gente de direita com quem se imagina. Mas muito mais. Alguns, se calhar, são de esquerda e não sabem. Bem giro. E que mais? Mas pronto, esta coisa da esquerda, não sei que a esquerda o que faria era aumentar tudo, menos aquela gente que em princípio tinha dinheiro para sobreviver para o resto da vida. E com algum esforço consegue produzir aquilo que produziu até agora. Desde que haja esse esforço. É que, entretanto, existe também uma coisa muito bonita, não é? O pessoal faz uma empresa. A empresa ganha dinheiro. Muito dinheiro. E depois, alguns há um dia, ou um ano, que as contas vão por ali abaixo. Mas, no fundo, o homem, quando investiu para abrir a empresa, não é? Correu esse mesmo risco. O risco de perder aquele dinheiro e não receber nada. E, portanto, se fosse em prol de uma espécie de moralidade e ou ética do negócio, a empresa não ia fechar, ia continuar, mesmo não estando propriamente no seu melhor. Porquê? Porque o objetivo não era enriquecer, era simplesmente manter o negócio. Depois, entretanto, existem aquelas mecânicas do eu já não estou a enriquecer. Fecho a empresa e depois o governo paga-me. Isto é lindo. Grandes cenas de corrupção legal em prol da economia. É lindo, lindo, lindo. Eu, quando vejo isto, fico quase a babar-me. Né? Quase fico com fome. É muito giro. Olha, GNR guarda deteve em não sei onde tráfico de estupefacientes depois de ter encontrado mais de 2.000 doses de cannabis numa viatura em Coimbra. Ora, amigos militares, não é, que isto é tudo malta que foi à tropa, pronto, é tudo GNR, os gajos têm que ir para a tropa. Não podem ser GNRs sem não terem. Portanto, é isso. Tem que ir à tropa. Pronto. É isso. Então, estes homenzinhos encontraram um homenzinho com 2.046 doses de resina de cannabis. Que dava meio quilo de cannabis. O homem ficou em liberdade, mas o tribunal decidiu que terá de apresentar diariamente na esquadra. Mas, mais uma vez, ainda por cima, está a saber que era um homem, um rapaz de 24 anos, com um produto que, em princípio, devia estar com uma boa qualidade. Portanto, em princípio, ia ser vendida a pessoas que queriam aquilo. Não iam ser obrigadas a comprarem aquilo. E à parte disso, isto ia dar dinheiro. Se houvesse a legalização, havia o controle disto. Este rapaz de 24 anos simplesmente estava a levar as suas doses de trabalho para o sítio de trabalho e ia vender aos possíveis comerciantes, portanto, clientes, consumidores. Que é exatamente a mesma coisa para os outros. E, entretanto, tendo em conta que, nesta noção de que havia o controle e havia a legalização do mesmo, há mais controle. Logo, se há mais controle, até era mais fácil para saberem quem é, que fuma ou deixa de fumar, quantas doses é que faz, e até dentro dos mecanismos dessas mesmas instituições, digamos assim, os espaços
para o pessoal consumir livremente, né? Tendo em conta que é cannabis, mas pronto, ninguém vai ficar estupidamente chocado por alguém estar a fumar cannabis. Não? Fico chocado se alguém tiver... Chocado não, mas fico um bocado impressionado se alguém tiver a chutar na veia à minha frente. Não é? Pronto, eu fico naquela, e lá, foda-se, deixa-me ir para o outro lado. Não é? Agora, se alguém se está a esfaquear a si próprio, assim, eu fico chocado. Não é? Agora, alguém que está a fumar um charro, seja os cannabis ou AX, tanto faz. Não? Tanto faz. E à parte disso, como eu dizia, não é? Isto são coisas, nem por cima, de qualidade. É que, lá está, há uma... Portanto, tem causa a própria Constituição, no sentido em que o que está em causa é, se isto fosse um veneno, se não fosse real, se fosse uma coisa falsa, não é a ESF ou é a ASAI, não é? Que procura a qualidade dos produtos, não sei o quê. São coisas falsas, muito bem, mas isto não é falso, uma coisa boa. Uma coisa boa, em princípio, deve continuar a ser vendida e a ser promovida, porque é bom. É o que eu digo, vários países do mundo continuam a negar, lidar com o problema, tendo em conta que é via essa vontade que resolvem o problema. E até agora, nos últimos 20 séculos, as entidades competentes demonstram ser incompetentes, porque tudo continua. Portanto, em princípio, e mesmo apanhando tudo o que é doses, porque é normal. É a mesma coisa que o Zé Manel tentar apanhar um jornal de alguém que vai na rua ou da loja, tanto faz. Não interessa. A sua capacidade de apanhar coisas que estão a um lado ou para o outro, toda a gente tem a partir do momento que tenta. Não é por aí. É que, pronto, como eu digo, não é? A malta que fuma cannabis e assim, fuma, é para si, não é para o outro. Não vai obrigar mais alguém a fumar. É como o fumador, o tabaco. É como o gajo que bebe vinho, cerveja ou outra coisa qualquer. É para ele. Pode sugerir a mais alguém, olha, queres? Mais que isso não. Coisas da vida. Em princípio a malta ainda não conseguiu ultrapassar problemas simples, não é? E ainda estão agarrados a, portanto, o que se considera, nem sei o que se considera isso, mas memórias de associação da maldade, não é? Para coisas que, pronto, é uma... não é propriamente mau. Na associação da maioria das várias coisas que os próprios governos alimentam, não é? Que são realmente más. E não existe uma associação de maldade com isso. Não é? Pelo menos para a maioria, não sei. Eu acho que, pronto, a malta devia mudar assim um bocadinho e ultrapassar os problemas, enfrentando os problemas, na noção de que o que está em causa, para o nível legal e moral e ético, é que seja o produto, seja o produto, no fundo, ele não tenha quase como função explícita de prejudicar os outros. E quando prejudica os outros, no sentido do seu consumo, ela o que tem que ser é controlada. Para quê? Controlada quer dizer que é legal. Se não é legal, não é controlada. Porque até as várias outras coisas que supostamente são legais, também existe o tráfico dessas mesmas coisas. Lá está. De uma forma falsa. Sem qualidade. Sem a qualidade de... Por isso é que normalmente dizem que este produto é falso.
Mas é falso e que a qualidade é diferente? É, a qualidade é diferente, é isto e aquilo outro. Então é por isso que dizem que é falso, porque existe uma diferença. E é por isso que, pronto, considera-se que o produto falso tem que ser preso, tem que ser, pronto, postulado. Então, como tal, é a mesma coisa. Se fosse um cannabis que fosse falso, não é? Tipo aqueles que supostamente os governos querem vender legalmente, e esse é que devia ser preso. Esse é que devia ser punido. Não é? Nós temos que punir o governo. Porque está a oferecer coisas modificadas geneticamente. E como vocês sabem, agora a Ucrânia, não dizem, não é? A Ucrânia ou a Rússia andam ali a usar coisas também modificadas geneticamente. Aquilo não é bom. Se fosse a coisa original, era muito mais giro. Eles podiam enviar uma espécie de balas, não é? Em que não era mesmo uma bala. Mas pronto, podia doer um bocadinho, mas tipo, pronto, estava assim uma moca, o pessoal ria-se, mesmo, passava a bebida a rir-se, e as guerras tornavam-se as coisas mais hilariantes do mundo, com corrupção na mesma. E com objetivos puramente militares, no sentido que ia conquistar o próximo. Mas pronto, pelo menos o próximo continuava-se a rir enquanto ele era corrompido. Era muito mais elegante, não é? Por isso é que, pronto, alguns este vídeo vai-se chamar técnicas elegantes. É que pronto, alguns é muito mais elegante um gajo fumar um jarro e imaginar coisas do que começar a produzir coisas em prol daquilo que imaginamos sem pensar. Pronto. E também é fixe alguém dizer que, pronto, defender uma coisa e ser minimamente coerente em prol daquilo que defende. Porque pronto, há um monte de coisas. Os cigarros matam imenso e são vendidos legalmente. O álcool, pronto, serve o mesmo propósito que o cigarro e que o charro, seja de cannabis ou haxixe, ou até o LSD, ou até o seja lá o que for. Ele serve o mesmo propósito, serve o propósito de uma espécie de desvio, um desligamento, uma forma de se desligar-se do estado constante e sóbrio que todos nós normalmente temos. E pronto. É para isso que serve. Se houver um controle, não existe, é mais difícil haver abusos por parte de quem consome. E, portanto, é mais difícil haver mortos associados até ao mesmo consumo dos produtos. E até é mais difícil haver igualmente violência associada nas casas e afins por causa das drogas e afins. Porque há controle. Também é mais difícil terem que continuar a destruírem edifícios em bairros, tal como na Pasteleira e outros mais, não é? Em prol desta noção de que na destruição o problema vai acabar. Não, o problema não acabou, porque não vai acabar, isso são outros problemas. Não tem a ver com o edifício, nem com a zona, e muitas vezes não tem a ver com as pessoas em si. Tem a ver com a condição das pessoas que ali estão, e que também tem a ver com outras condições. É tal como o comerciante, é tal como o Presidente da República. Ele, se não tiver pessoas que o ouçam, em princípio, ele não serve para nada. Portanto, seja ele que faça coisas legais ou ilegais em prol da sua necessidade ou em prol da necessidade dos outros. Isso já faz parte, lá está, dos tais mecanismos de obrigação e de deveres, não é? Que, pronto, que em princípio deviam ser feitos, entretanto, pronto, às vezes não são. E a própria justiça nem sempre consegue, pronto, ser justa via até a sua tentativa de punir aqueles que, em princípio, corromperam um monte de gente. Sendo que todas as pessoas que foram vítimas daquilo não lhes é retribuído a recompensa. Não é uma recompensa. Portanto, a pessoa perdeu, e olha, perdeu. Paciência. O problema delas, não é? É muito giro. E é por isso que, pronto, neste sentido, eu até apresento aquela coisa lá do meu desafio, não é? Era muito mais fixe a malta ganhar dinheiro por cumprir funções que são, no fundo, as funções básicas e essenciais que até
seja empresa comercial, seja governamental, seja judicial, precisa para ter função, que é preciso dos outros. Que, entretanto, já viu o que é um mundo em que as pessoas ajudam a justiça quando a justiça não ajuda as pessoas. É estúpido, porque se a justiça retribuísse a ajuda das pessoas, havia muito mais gente que ajudava a justiça. Como a justiça não quer saber das pessoas para nada, só quer puni-las em manada e nem tenta, nem introduz todos esses conceitos associados de uma forma mais direta e mais profunda, até nas escolas, desde a cena básica, desde a pré-primária. Pronto. Entretanto, o problema continua porque existe um desligamento dessa necessidade de persistir. O cientista, ele descobriu uma coisa qualquer porque persistiu. Não foi porque, entretanto, deu um erro, e que o erro era sempre o mesmo, e pronto, quer dizer que isto não dá. Não. Ele persistiu. E alguns conseguiu. O cientista químico, o cientista físico, o cientista computacional, todos. O desportista, todos. Todos. Conseguiram porque persistiram. E porque queriam realmente atingir esse objetivo. A justiça, pronto, na associação da simbologia, isto é, das mulheres, as mulheres por norma conseguem aquilo que querem. A justiça normalmente é composta por homens. E os homens, além de também conseguirem aquilo que querem, gostam mais de deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Neste sentido, entretanto, não existe um mecanismo para que a relação possa ser saudável e interessante para ambos. Por isso é que eu disse naquele vídeo chamado O Amor Precisa-se, não é? Que a justiça e a anti-justiça, não é? Neste sentido judicial e o criminal, deviam-se aceitar umas à outra, não é? E não andarem a batatada todos os dias, tendo em conta que são tão parecidas, não é? Na sua função, na sua intenção e no seu objetivo. Portanto, no fundo, é estúpido que não haja uma certa elegância por parte de quem se demonstra até já maduro, não é? E em resolver um problema simples, que já devia ter sido resolvido há mais de 20 séculos, e não continuar neste sentido em que não quero saber. E quem não quer saber, em princípio, também não merece que as pessoas queiram saber. Mesmo que, algumas das pessoas querem saber por condição de vitimização. Mas isso já faz parte daquele nível que já não devia ter sido atingido. Contudo, há um outro trabalho que foi esquecido. E que não foi mantido. Portanto, é aquela coisa. Duas pessoas podem amar-se muito, mas nenhuma delas tenta alimentar o seu amor perante a outra numa relação. Em princípio, nunca vão poder amar-se porque nenhuma delas tenta. Ora aí, mais um vídeo de 1 hora. A Rússia não tentou amar, no sentido, foi logo bomba, vamos lá, o que é disto? A Ucrânia, teve outra hipótese que responder. Quando eles podiam simplesmente criar veridíssimos mecanismos.
para a conquista um do outro em prol da sua satisfação. É o que eu digo. Há outros meios mais elegantes para produzir corrupção sem ser necessário, não é, usar corrupção violenta. E educação violenta e outros métodos que estão todos associados à minha licença eterna.